Grito da Imaginação, uma exposição sobre Paula Rego. Uma exposição que tem como ponto de partida a coleção da Fundação de Serralves e que nos permite revisitar e fazer um percurso sobre a carreira e obra da Paula Rego. Temos obras datadas de 74 a 2004. É de facto nos anos 50, quando Paula Rego vai estudar para Londres, que todo o seu percurso é iniciado. Descobre Jean Dubuffet e a arte bruta no final dessa década, nos anos 50, e que lhe traz na sua composição artística uma grande liberdade e de facto é de facto para ela uma grande descoberta essa composição de Jean Dubuffet, e que atrás e que inicia todo um percurso em que cruza as suas histórias, a sua vivência privada e a pública, assim o doméstico e o político, através de composições surrealizantes e de certa forma violentas, enfatizadas de facto pela utilização de pintura sobre papel recortada e colada em tela. Portanto, são colagens e recortes que Paula Rego faz no seu estúdio. É uma pintora que trabalha essencialmente no estúdio e é no seu ateliê que desenvolve todo o seu trabalho. Dessa época são exemplos a Grande Seca e o Corredor da plena década dos anos 70 que podemos encontrar nesta sala. Os finais dos anos 80 e inícios da década de 90 são marcados por uma viragem no trabalho da Paula Rego. A Paula Rego, de certa forma, faz cair as máscaras das suas figuras, das suas personagens da década anterior e representa maioritariamente personagens femininas, isoladas ou em grupo, mas de facto retrata todo o universo e o papel da mulher no cotidiano. É também uma viragem porque Paula Rego deixa de pintar a óleo, a gouache, e passa a utilizar o pastel. O pastel, uma técnica mais direta, em que lhe dá liberdade no traço, quase como se tratasse de um desenho diretamente no papel. Possessão, de 2004, Possessão 1 a 7, portanto é uma obra constituída por 7 elementos, uma obra, uma sequência que desta vez nos narra algo que se passa com uma figura feminina, um corpo representado nestes 7 elementos que se contorce, que se dobra e que se movimenta. É um corpo que nós não sabemos exatamente o que é que se passa nesta representação. A Paula Rego dá-nos e devolve-nos essa interpretação. Nós não sabemos o que sucedeu e o que sucederá. Se se trata de uma sessão terapêutica ou de um exorcismo, mas de facto é um corpo que se movimenta agitado e preocupado. As obras da Paula Rego usualmente não têm este caráter narrativo tão presente como na obra Possessão, porque a Paula Rego cria histórias e não narrativas, é o que ela costuma dizer. Mas de facto aqui, até pela sequência e pelo conjunto de 7 elementos, essa narrativa é construída e sendo uma narrativa quase linear, porque há um ponto final. O último elemento desta série, de facto, revela-nos uma personagem que se volta para o espectador, para nós próprios, em que há algo que ela nos transmite, que poderá estar tudo resolvido de certa forma. O percurso da exposição não é um percurso cronológico e, portanto, estamos no piso térreo da Casa de Serralves e a obra central de deste percurso que propomos ao longo da obra da Paula Rego é uma obra de 2004 e que ocupa realmente o palco central da Casa de Serralves. Para além da Possessão, como tive há pouco a oportunidade de descrever, temos também duas pinturas muito relevantes desta época da Paula Rego, também a pastel, centradas na figura da mulher, essa mulher sim isolada, que são as pinturas da Watcher e a Cinta. São pinturas de meados dos anos 90, em que podemos ver bem essa composição que a Paula Rego começa a trabalhar, uma composição a pastel, portanto uma pintura desenhada a pastel e cuidadosamente coreografada. Tanto como a Possessão, como a Cinta, como a Watcher, são obras em que, para além da utilização do pastel,
as peças são cuidadosamente coreografadas no seu ateliê. Já tive a oportunidade de referir, a Paula Rego é uma artista que trabalha essencialmente no seu estúdio. A partir dos anos 90 há de facto esse trabalho mais detalhado dentro do seu estúdio, criando inclusivamente personagens e todo o cenário que está representado nas suas pinturas. Subindo ao primeiro andar da Casa de Serralves, dedicamos todo o espaço ao trabalho da Paula Rego realizado na década de 80. É de facto no meados dos anos 70 que Paula Rego vai para Londres com uma bolsa da Gulbenkian e faz uma pesquisa exaustiva sobre os contos infantis e sobre literatura nas bibliotecas em Londres. Conjugando também essa pesquisa, foi na altura em que Paula Rego também iniciou a terapia junguiana, em que, de facto, faz com que ela liberte as imagens as imagens e toda a fonte de inspiração que existe dentro dela, devolvendo e reproduzindo nas suas telas, nos seus trabalhos. De facto, os anos 80 são marcados por uma grande simplicidade em termos de composição, portanto as composições tornam-se mais simples, focadas em figuras de animais, de humanas, portanto são figuras que não sabemos bem se são máscaras, se não são, mas de facto Paula Rego constrói uma série de histórias à volta destas personagens. Todo o trabalho da Paula Rego é de facto uma conjugação destas vivências que a Paula Rego traz da sua infância e de todas as pesquisas que vai fazendo sobre contos infantis, histórias que são contadas de diversas formas e The Vivian Girls on the Farm é de facto um grande exemplo dessa composição colorida e livre da obra dos anos 80. É uma composição que nos faz lembrar a banda desenhada, não há propriamente uma perspectiva, há uma certa hierarquização das figuras, mas de facto é realmente uma composição muito livre e divertida. Há sempre esta nota importante nas composições e representações de Paula Rego, a vida do cotidiano está sempre presente, para além das histórias que ela nos possa contar. Nesta, por exemplo, temos a presença até de uma figura que sabemos que é de se tratar de um crítico de arte de renome em Inglaterra. The Vivian Girls on the Farm é uma interpretação que Paula Rego tem sobre uma obra literária de arte bruta de Drager e que se trata realmente de um romance à volta de 7 heroínas que, de certa forma, são heroínas, mas que são transgressoras e são meninas mal comportadas, e é esta série que nos faz e que nos traz essa história para a pintura da Paula Rego. A obra da Paula Rego não está só centrada à volta da pintura. É uma artista que, para além do desenho, que de ser de facto uma técnica fundamental e que atravessa toda a sua obra, a gravura, nos meados dos anos 80, realmente ganha uma posição importante. Digo meados, mas mais no final, portanto 87, 89, ganha esse relevo na obra da Paula Rego. É através exatamente da gravura que podemos ver que, de certa maneira, a Paula Rego está a preparar, de certa forma, a década que se segue, em que é construída nas suas representações uma perspectiva, em que as figuras ganham volumetria e que, de facto, de certa forma, a figura feminina também é trazida com uma presença já não tão mais vigorante. De certa maneira, as máscaras que
Paula Rego, no início dos anos 80, traz para as suas personagens. Nesta época, essa máscara vai caindo naturalmente e ligeiramente. A gravura, este conjunto de gravuras que pertencem à coleção de Serralves e que de facto são doadas pela própria artista na altura da primeira exposição que fez na Casa de Serralves, nós podemos exatamente ver bem presente a série da Menina e o Cão, que também é muito representada em pinturas de enorme importância no percurso da Paula Rego, mas aqui são fantásticos exemplares dessa série da Menina com o Cão, em que temos não só a Menina com o Cão, mas também uma referência às histórias infantis, como por exemplo estas crianças em roda, esta gravura tão emblemática da sua obra.